Fala pessoal, tudo bem? Professor João Neto aqui de volta com vocês, né? Na aula passada a gente acabou fazendo umas questões de agricultura, finalizamos aquele assunto, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indústria, tá? Dando seguimento aos nossos conteúdos que serão abordados no Enem, tá? Então hoje, para a gente começar, eu trago até uma sugestão aqui de um filme, né? É um filme antigo, tá? Que chama Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que é um pouco mais antigo, não é o caso de vocês, a grande maioria, até nunca ouviu falar em Charles Chaplin. Aliás, quem é mais antigo viu, mas vocês mais novos não conseguiram ainda ter essa referência. Mas assim, vão lá no YouTube, que já deve ter alguma coisa, procura lá o filme Tempos Modernos, e ele fala todo o processo de produção, a evolução, o surgimento da indústria e tal. Um bom subsídio para vocês em termos de conhecimento, né, sobre a indústria, tá bom? Então, assim, para a gente começar a falar um pouco sobre a indústria, é importante a gente entender o seguinte: associar o termo transformação ao processo industrial, porque o processo da indústria nada mais é do que transformar uma matéria-prima em um produto industrializado, tá? Esse produto industrializado ele pode ser direto ao consumidor, ou ele pode ser utilizado como base para uma outra produção, né? Mais na frente a gente vai diferenciar um pouquinho os diferentes tipos de indústria, tá? Indústria de bem de consumo, indústria de base, de transformação, enfim. Mas a gente vai entender um pouco mais essa diferença, tá? Então, na realidade, o processo industrial é a transformação da matéria-prima em um produto industrializado, ok? Então, é importante a gente ressaltar o seguinte, e principalmente dentro das provas, a gente ter sempre essa definição em mente, tá? E o que é que a gente traz aqui no nosso material? Eu trouxe aqui até um trechozinho de um material que diz assim: a verdade é que tudo isso é resultado de um longo processo. Tem muito a ver com a história de técnicas e da capacidade de transformar ideias e matérias-primas em produtos e bens de consumo. Tá? Esse é um trecho do professor Eurico, um cara que eu vi um material dele na internet, estou trazendo aqui para vocês. Ok? Antes da gente falar da industrialização propriamente dita, é importante a gente entender o seguinte, que antes da industrialização existiam alguns estágios, ou o processo industrial a gente pode dividir em estágios de produção. O primeiro estágio é considerado o artesanato. Tá? Quando a gente fala de artesanato, pessoal, não é aquele artesanato que a gente conhece, que as pessoas fazem o produto, né, e vendem nas feiras. Logicamente que esse artesanato ele possui o mesmo processo do artesanato que a gente está falando aqui. O artesanal é aquilo que é feito pela mão, tá? E no caso do processo produtivo, é um processo em que utiliza técnicas bem antigas, rudimentares, é um processo simplificado, tá? Feito manualmente, normalmente não há divisão do trabalho, ou seja, a pessoa começa do início ao fim na produção. Vamos imaginar o seguinte: você vai produzir uma sandália, então você vai cortar o couro, você vai colar, você vai costurar, você vai dar o acabamento, tudo isso uma única pessoa, ou seja, o trabalho é todo manual. Então, o primeiro estágio produtivo, ele advém dessa questão do manual, do individual, tá? Ele tem um caráter mais familiar, as pessoas faziam esse tipo de trabalho para gerar renda para dentro de casa e sustento, ok? Com o passar do tempo, houve um chamado estágio intermediário, que é a chamada manufatura. Mais ou menos por volta do século XVII, século XVIII, já se começou a inserir dentro do processo produtivo algumas técnicas diferentes, já começou a haver uma certa divisão no trabalho, ainda de forma incipiente, mas foi dividido, algumas pessoas só cortavam, outras só colavam, outras só costuravam, tá? E isso fez com que
a produtividade aumentasse um pouco, ainda pequena, mas maior do que o período artesanal, certo? Começou a utilizar alguns recursos, algumas ferramentas que não eram utilizadas ainda no processo artesanal, tá? Mas, no geral, é um processo ainda incipiente, tá? Uma produção pequena, mas com características já que preparavam o terreno para o processo industrial. E aí, quando chega a indústria, né? A indústria ela tem características totalmente opostas ao que a gente viu até agora. Há uma forte divisão do trabalho, certo? O trabalho é muito repetitivo, cada um faz um setor, né? E ali se aumenta a produtividade ela passa a ser em alta escala, tá? Isso em conta que a necessidade de você estar produzindo mais para você estar ganhando mais. A indústria é um advento do capitalismo, e o capitalismo ele procura o quê? No final, o lucro. Então, por isso que a produção ela é em alta escala, tá? Para isso tem que haver investimentos, né? Altos investimentos, alta tecnologia, maquinários que ainda não existia. Então, o processo industrial ele passa por toda essa mudança, tá? Uma característica que a gente fala é o seguinte, que dentro do processo industrial, a pessoa que aperta o parafuso não é a mesma pessoa que coloca a porca, tá? Ou a borracha em algumas situações. Por quê? Porque é uma divisão extrema do que cada um faz dentro do processo produtivo, tá bom? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que também foi que propiciou essa questão da produtividade, é que na indústria há o uso intensivo de máquinas, há uma forte necessidade de fontes de energia, porque a indústria ela movimenta com fonte de energia, tá? E também tudo isso foi possível graças à evolução do conhecimento, né? Tanto o conhecimento técnico como científico. Então, o processo ele evoluiu porque dentro do mundo houve uma evolução técnica, houve uma evolução científica, tá certo? Então, isso a gente não pode esquecer. Uma coisa interessante que explica um pouco algumas situações que a gente vê no processo industrial são as chamadas revoluções industriais, tá? Na realidade, a revolução ela é uma e teve fases, tá? A primeira revolução ela aconteceu na Inglaterra e ela inseriu o uso da máquina a vapor. A máquina a vapor e a lançadeira volante são os marcos, tá? Da revolução industrial da indústria na Europa. Então, a partir daí, o processo produtivo ele começou a mudar, tá? E assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que nessa primeira revolução industrial, a primeira fase da revolução industrial, ela aconteceu na Inglaterra, tá? Teve como marco a máquina a vapor e a lançadeira volante e tinha como principal matéria-prima, né, o ferro, tá? E a força que proporcionava a indústria nesse momento era o carvão mineral. Então, o que é que a gente observa? Que, basicamente, as indústrias que surgiram nesse período eram as indústrias siderúrgicas, onde construíam ligas metálicas, né? A siderurgia, a indústria pesada, tá? Então, nesse primeiro momento, o surgimento industrial se resumia basicamente a esses tipos de indústria. Logo depois, no século seguinte, a gente passa até a segunda fase da Revolução Industrial. Ela continua na Europa, em alguns países agora como a França, né, como a Alemanha, e nos Estados Unidos e o Japão. É como se houvesse uma evolução. Como aconteceu no estágio produtivo, que você saiu do artesanato, depois veio a manufatura, e depois o estágio final, que é a indústria, a Revolução Industrial ela avançou também. Nessa fase, o que aconteceu? Houve uma mudança no tipo de matéria-prima utilizada, tá?
O ferro já não era a principal busca da indústria, e sim o aço, né, que já foi uma evolução do ferro, o aço é uma liga metálica produzida nas siderúrgicas da primeira fase, tá? E a matéria-prima foi basicamente impulsionada pelo petróleo. O petróleo ele assume o lugar do carvão mineral. Não quer dizer que tanto o ferro como o carvão mineral eles deixaram de existir dentro da indústria. Não, eles passaram a existir dentro das indústrias pesadas de base. E aí surgiram outros tipos de indústria, né? Nesse caso, na segunda fase, o principal tipo industrial, né, era a indústria automobilística. Foi quando começou a expandir a indústria dos automóveis no mundo todo, tá certo? E isso aconteceu na segunda fase. A gente costuma dizer também que nessa fase surgiram modelos de produção que foram o Taylorismo e o Fordismo. Eu não vou falar sobre eles agora, porque mais na frente a gente vai falar só sobre esses modelos, tá bom? E a terceira revolução já houve uma expansão do que aconteceu na segunda fase, tá? Para outros países da Europa, como Holanda, Espanha, Portugal, tá? E ela se caracteriza pela conservação do que tinha na segunda, tá? E mais o surgimento de algumas coisas que ainda estão acontecendo. A gente diz que a terceira revolução ela ainda está em andamento, tá? Então, assim, surgiu o cobre como uma matéria-prima bem específica, porque é usado principalmente na questão das telecomunicações, internet e telefonia, certo? Que é o boom dessa última revolução, né? Porque com a expansão dos telefones móveis, com internet, fibra óptica, tá, um monte de coisa, a gente observa essa demanda pelo cobre, tá? E também a questão da energia nuclear, né? Quando eu falo energia nuclear aqui, eu não estou falando de energia nuclear usada para fins militares também, mas o principal foco aqui é a utilização da energia nuclear para a transformação em energia elétrica, tá certo? Então, a terceira revolução, ela tem essas características que soma as características da segunda com algumas novidades, ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje, eu dei foco para a gente falar da definição de indústria, tá? Dos estágios de produção, artesanato, manufatura e o processo industrial, e sobre a revolução industrial, as três fases, a primeira fase, segunda fase e terceira fase, ok? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os modelos, né? O Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, tá? Vou falar um pouquinho sobre os tipos de indústria, tá? Os fatores de localização industrial e também sobre os setores da indústria, ok? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade. Abraço, pessoal, todo mundo.